Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Panorama Jurídico, que vai ao ar todos os sábados, neste mesmo horário, às 9h30 da manhã. Desde já agradeço a audiência de todos os municípios que compõem a nossa Band Amazonas. Ligue e participe. Os nossos telefones estão à sua disposição. Participe também pelas redes sociais, o WhatsApp que está aí no seu vídeo, seu Facebook, Twitter. Vamos à primeira pergunta que já temos aqui na tela, por favor. Bom dia, doutor. Meu nome é Enzio. Eu queria saber se um casal separado que tem filhos e a mãe fica falando mal do pai para os filhos ou tenta separar, fazer com que o pai não veja o filho. O que o pai pode fazer? Enzio, estamos diante de uma situação prevista na legislação brasileira. Isso denomina-se de alienação parental. Este caso, que foi relatado pelo Enzio, não tenha dúvida que é alienação parental. Tem como objetivo desmoralizar o ex-cônjuge perante o filho, dificultando seu exercício do direito regulamentado de convivência familiar, cerceando paulatinamente ou de forma brusca o vínculo afetivo. Pais ou mães separados que tentarem prejudicar a relação do filho com o ex-parceiro podem ser multados, perder a guarda da criança ou adolescente, até ter suspensa legalmente a autoridade sobre o próprio filho. No ano de 2010, foi aprovada a Lei 12.318 sobre alienação parental. Esta lei estabelece punição para pai ou mãe que tenta desconstruir a imagem do outro genitor para o filho. Entre os atos que configuram alienação parental, de acordo com a lei, estão dificultar o contato da criança com os genitores e as visitas regulamentadas, omitir informações relevantes sobre a criança, apresentar falsas denúncias e mudar de cidade ou país para prejudicar o convívio com o outro genitor. Este caso do Enzio é alienação parental, sem dúvida alguma, Enzio. Diante de uma denúncia de alienação parental, o juiz deverá pedir um laudo psicológico para verificar se a criança está, de fato, sofrendo manipulação. A lei que regulamenta a alienação parental prevê advertência e multa ao alienador, que será definida pelo juiz. O acompanhamento psicológico ou até mesmo perda da guarda da criança ou guarda compartilhada, dependendo da gravidade do caso, o juiz pode declarar a suspensão da autoridade parental. Veja como isso é grave. O juiz pode também determinar ampliação do regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, bem como determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente. Esta lei sobre alienação parental estabelece que, ao ser informado do indício de alienação parental, o magistrado deverá determinar que uma equipe multidisciplinar conclua uma perícia sobre o caso em até 90 dias. O processo terá tramitação prioritária e o juiz poderá impor medidas provisórias para a preservação da integridade psicológica
da criança ou adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com o genitor ou viabilizar a reaproximação entre ambos. Em função das rupturas conjugais que se processam de forma conflituosas, os filhos muitas vezes são alvos de disputa, sendo usados como objeto de vingança, instrumento de agressividade pelo genitor detentor da guarda do menor. Então, você observa que essa questão é muito séria. Uma pessoa que comete essa alienação parental, ela está correndo um grande risco de ser penalizada pelo juiz que cuidar do caso. Ok, então, Enzio, eu espero ter contribuído de alguma forma com a sua pergunta. Obrigado. Vamos para mais uma pergunta das ruas. Bom dia, me chamo Flávia Maiara e eu gostaria de saber se o DNA pode afirmar uma paternidade. Bom, Flávia Maiara, muito bom dia, obrigado pela participação. Antes de responder, entendo importante fazer uma ressalva e uma crítica sobre o exame de DNA, que é uma tese moderna, mesmo com uma mínima margem de erros, está sujeito a falhas técnicas durante a sua realização, com fraude na troca do material genético ou alterações dos resultados genéticos. A análise em DNA é o teste de paternidade mais preciso possível atualmente. A chance do teste em DNA por PCR detectar um homem que esteja sendo falsamente acusado de ser o pai biológico é superior a 99,99%. Se ele não for excluído de ser o pai biológico pelo teste de PCR, a probabilidade de que ele mesmo seja o pai biológico varia de 99,99% a quase 100%, de caso para caso. Na prática, tomadas as devidas precauções no controle de qualidade do teste, este é o teste quase que absolutamente preciso, porque nunca assegura 100%. Sempre 99,99%. Um resultado de exclusão significa com 100% de certeza que o suposto pai não é o pai biológico. Um resultado de inclusão vem acompanhado da probabilidade que o suposto pai seja o pai biológico, que são números acima de 99,99%, nesse caso resolvendo inequivocamente todas as disputas. Aí você pergunta, eu posso fazer exame de DNA se estiver tomando algum remédio? É claro que pode. As pessoas usuárias de qualquer medicamento que fazem ingestão de bebidas alcoólicas ou uso de drogas podem fazer o exame de DNA que não afetará em nada. É importante ressaltar que o padrão de DNA de um indivíduo não é alterado por drogas, álcool, medicamentos, alimentos, idade ou modo de vida. Então, eu gostaria que vocês interpretassem um pouco essa questão do exame de DNA, mas na atualidade o que existe de mais moderno é realmente o exame de DNA. Então, esse é o exame que está sendo feito na prática. Espero ter ajudado de alguma forma. Obrigado. Temos agora uma pergunta das redes sociais. Por favor, coloque a pergunta. O trabalhador ou trabalhadora pode ser demitido se for portador ou portadora do vírus HIV? A pessoa que fez a pergunta pediu para não ser identificada. Ok. Bom, essa questão, uma pessoa portadora do vírus HIV não deveria ser demitida,
Mas tem empresas que demitem porque não têm orientação correta sobre a questão. Observem os direitos à vida, à dignidade humana e ao trabalho. Levam à presunção de que qualquer dispensa imotivada de trabalhador contaminado com o vírus HIV é discriminatória e atenta contra os princípios constitucionais. Todo trabalhador faz jus à estabilidade no emprego enquanto apto para trabalhar. A Constituição Federal de 1988 proíbe a despedida arbitrária. Ora, se o empregador tiver conhecimento de que o seu funcionário é portador do vírus HIV e demiti-lo, a Justiça do Trabalho poderá determinar a reintegração desse trabalhador. Os julgadores vêm se valendo da prerrogativa constante na CLT para aplicar a espécie de princípios gerais do direito. Os magistrados também aplicam os princípios constitucionais que asseguram o direito à vida, ao trabalho e à dignidade da pessoa humana. A despedida injusta de empregado portador do vírus HIV presume-se discriminatória e não é tolerada pela ordem jurídica em nosso país. Nestes casos, a jurisprudência predominante orienta no sentido da reintegração do funcionário demitido. A reintegração significa que o funcionário volte ao trabalho. A pessoa humana não perde sua dignidade mesmo que esteja com deficiência física, desvio moral, doença infecto-contagiosa, dentre outras. A dignidade é essencialmente um atributo da pessoa humana. Pelo simples fato de ser humana, a pessoa merece todo o respeito, independentemente de sua origem, sexo, raça, idade, estado civil ou condição social e econômica. A Constituição Federal, que é a Carta Magna de 1988, é uma de suas finalidades. A preocupação com o ser humano consagrou a dignidade da pessoa humana. O Tribunal Superior do Trabalho vem entendendo que a demissão de trabalhador portador do vírus HIV é arbitrária e discriminatória. O combate à discriminação tem sido um fator constante na legislação brasileira, mas ainda são necessários esclarecimentos sobre o seu alcance no direito do trabalho. Então, meus nobres, espero ter ajudado a moça nessa questão. Isso é um assunto complexo. Muitas vezes a empresa tem conhecimento, imediatamente demite e realmente isso é uma questão que não é legal. Deixe a pessoa trabalhar, porque o vírus HIV não transmite, ele não vai causar mal a ninguém. Não deixe a pessoa ficar trabalhando para evitar que o juiz mande reintegrar ou até que mande pagar um dano moral por conta disso daí. Muito obrigado. Agora faremos uma pequena pausa para intervalo e retornaremos em seguida com uma entrevista com o Dr. Rafael Almeida, professor da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Não saia daí. Voltamos já. Muito obrigado. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Estamos de volta com o programa Panorama Jurídico. O Centro Fundação Getúlio Vargas, FGV, em Manaus, recebeu esta semana o professor Rafael Almeida, doutor em Políticas Públicas, coordenador de pós-graduação de Direito da FGV, advogado e economista,
veio aqui para ministrar palestra cujo tema foi Direito Empresarial, Novas Tendências. Hoje o programa Panorama Jurídico tem a honra de receber o professor Rafael Almeida. Bom dia, professor. Bom dia, Eliezer. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui contigo e é sempre muito bom retornar à cidade de Manaus. E essa palestra foi muito boa, com um público muito participativo. Deixaria você fazer as perguntas, mas assim, o resultado foi bastante satisfatório e pessoalmente muito agradável. Que bom, que maravilha. Professor, sobre esse tema direito empresarial, tem novas tendências, foi o objetivo da sua palestra durante essa semana. O senhor teria condições de fazer um resumo dessa Sim. palestra para as pessoas que estão em casa, que não tiveram a oportunidade de assistir? Talvez seja importante essa oportunidade para o senhor fazer esse pequeno resumo. Sim, com certeza. A palestra, na realidade, ela tentou abordar o início, uma contextualização de como se encontra o nosso sistema jurídico. Enfim, um pouco da cultura jurídica que hoje é predominante na nossa sociedade. Então, eu trago alguns números que são muito interessantes, até de cultura geral, que são o seguinte: por exemplo, são mais de 1.400 faculdades de Direito no Brasil. Dessas 1.400 faculdades de Direito, 95 mil bacharéis ingressam no mercado. Esses 95 mil bacharéis são potenciais concorrentes de quem já está no mercado ou de quem está na faculdade. Eles têm uma linha de corte, que é a prova da OAB, que é uma prova difícil, e que então poucos são aprovados. Em média, 85% a 90% são reprovados. E mesmo assim, somos mais de 900 mil advogados, e isso gera um tipo de cultura que hoje é notoriamente reconhecida como litigiosa. Então a gente tem essa cultura da litigiosidade. Então qualquer problema que alguém tenha, a primeira coisa que vem na cabeça: se é advogado, eu vou te processar. E isso gera o quê? 150 milhões de ações em andamento no judiciário. Em média, 22 mil novas ações são ajuizadas diariamente no país. Isso gera um custo. Todos nós, seja uma ação ajuizada em Manaus, no Rio de Janeiro, onde eu moro, em Passo Fundo, ou Recife, ou São Luís, todas essas ações geram um custo para nós cidadãos. Então, esse é o contexto. Dentro desse contexto, eu entro num segundo aspecto, que é a necessidade de que o advogado desenvolva um novo perfil profissional para que ele possa atender uma demanda que seja ou essa de litígio ou outra nova, que ele nem sabe ainda pela faculdade o que fazer. Então, a gente diz que há um campo, através dessa crise de muito litígio, que abre uma oportunidade. Só que é essencial que o jovem advogado, principalmente, desenvolva algo que a gente não ouve muito na faculdade de Direito, que é a criatividade. Nós, advogados, precisamos inovar. É essencial que isso ocorra. E para isso, a gente tem que desenvolver novas habilidades. Então, na palestra eu tratei que os advogados, eles trabalham com percepções. Se cada uma pessoa pensa de uma forma, eu não vou ter uma única certeza. Eu abro possibilidades de atuação. A questão da interdisciplinariedade, que hoje é importantíssima. Muitos advogados hoje se capacitam em outras áreas, contabilidade, administração, economia, finanças. Para quê? Para prover um serviço diferenciado. Isso já é uma forma de inovar. Os advogados hoje precisam entender um pouco de gestão. Então, essa era a segunda parte da palestra. Eu finalizei trazendo exemplos de novas áreas, de interfaces novas que os advogados podem fazer uso para desenvolver suas atividades. Ótimo, muito bom. Professor, sobre o novo CPC. Sim. Sabemos que entrou em vigor no dia 18 de março, passado próximo, o novo CPC. E, na sua visão, o senhor entende que com essa nova legislação processual civil vai haver uma velocidade maior no andamento dos processos? Isso vai trazer mais tranquilidade para as pessoas que têm uma causa na justiça, que seja uma coisa mais célere, mais rápida? Como professor, como advogado e como cidadão, eu torço e espero realmente que esse seja o objetivo, e acho que foi assim que levou à elaboração desse código.
há circunstâncias novas que alteram a dinâmica processual, que, por exemplo, os negócios processuais, a autonomia das partes de poderem dialogar e determinar alguns prazos, enfim, a própria inserção da mediação. A lei da mediação saiu ano passado, que é 13.140, em junho do ano passado. Ela abre um campo de atuação para nós advogados, seja tanto a mediação privada quanto a mediação judicial dentro do processo, que agora ela é, de certa forma, embutida dentro da ritualística. Então, assim, essas são iniciativas legítimas e legais para que justamente ocorra isso, que o cidadão que vem a nós nos procurar para ir ajuizar uma ação tenha a tutela jurisdicional no momento que ele aspira, do jeito que ele quer. Hoje em dia, com o exacerbamento das ações, fica muito difícil do cidadão ter aquilo que ele espera. A despeito da competência e de todo o esforço do próprio Poder Judiciário, às vezes há uma nítida falta de uma gestão de infraestrutura, de planejamento, para que toda essa máquina possa andar de uma forma mais rápida, mais célere. É verdade. Professor, mais uma pergunta que eu gostaria de formular para o senhor. Quais áreas do direito demandam mais profissionais? Você poderia nos responder isso aí? Sim. Hoje em dia, a gente tem, a despeito do contexto em que nós nos encontramos no Brasil, por exemplo, a área do direito do trabalho tem demandado muitos profissionais. A área de direito empresarial sempre aquela área mais guarda-chuva, né, que abrange vários ramos do direito. Uma área que, por exemplo, na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas é sempre aquela mais, como se fosse o nosso carro-chefe, a área tributária. Por insuficiência de disciplinas na graduação, muitos advogados que se formam buscam pós-graduação na área tributária, porque é uma área mais especializada, mais difícil e geralmente traz bons recursos financeiros aos advogados. É rentável. Isso. Verdade. Eu acho que essas seriam... e o próprio direito civil e processual civil, com esse novo CPC, está trazendo novas demandas, reflexões. Então, que são áreas que têm trazido bastante demanda. Ótimo. Professor, temos uma pergunta das redes sociais. Sim. Vou passar para o senhor. Ele diz assim: como está o mercado de trabalho para os advogados no Brasil? Bom, eu acho que o mercado de trabalho para os advogados, esse mercado ele é crescente, há muitas oportunidades de atuação, só que os advogados eles têm que ter em mente aquela palavra que eu falei no início, que é a questão da criatividade, a inovação. Porque nós somos mais de 900 mil advogados trabalhando para clientes que hoje, a despeito do nosso contexto, querem toda vez reduzir os seus custos. Então nós temos que pensar sempre em identificar os problemas deles de forma mais rápida, diagnosticá-los com competência e a técnica necessária jurídica e dar soluções criativas e rápidas e que sejam sempre de baixo custo. Então a articulação dessas ideias, que é o que o advogado tem que manejar, de certa forma, há mercado para qualquer tipo de advogado de qualquer área. A questão é ele saber utilizar todo esse aparato a seu favor. Perfeito. E quais as habilidades e competências esperadas para um profissional dessa área? Poderia esclarecer? Sim, muito boa essa pergunta. Eu acho que bom, ler e escrever é essencial, então não vou comentar, mas eu acho que algumas habilidades que eles têm, que os advogados, principalmente os jovens, e jovem eu digo, toda vez que nós iniciamos uma atividade na nossa vida, nós somos jovens nessa atividade, então não é o problema de idade. Eu acho que todo advogado ele tem que ser muito educado e desenvolver um forte bom senso. A despeito disso, eu acho que o advogado ele tem que entender, ele tem que ser prático, ele tem que desenvolver a sua interdisciplinariedade, porque hoje o cliente demanda de nós perguntas que a nossa formação não necessariamente nos deu, números, advogado odeia matemática, mas a matemática é importante, inclusive, para calcular os nossos honorários. É verdade. E são essas as características, eu acho, bom senso, educação e constante formação para se melhor capacitar, para mostrar e desenvolver uma competência, seriam aquelas dicas que eu daria ou que sejam as habilidades que hoje o mercado mais demanda. Ótimo, perfeito, muito obrigado. Nós temos uma outra pergunta das redes sociais. Então, quais dicas você daria para um advogado recém-formado? Bom, que você nunca deixe de estudar, que termine a sua faculdade e
parta para um curso de pós-graduação, lato sensu. Aqueles que tiverem alguma vocação acadêmica, façam mestrado, façam doutorado, porque assim eles estarão em permanente aperfeiçoamento próprio. Através dessa capacitação, eles facilitam o trabalho para o cliente e para toda a sociedade. Então é uma postura, como eu disse, educada, de bom senso, é uma constante capacitação e uma busca por inovar. Inovar tanto na área, na prestação de serviço, na forma de interagir com os seus colegas. O network é importantíssimo. Sim. É importantíssimo que o jovem advogado saiba interagir com os seus pares, sejam eles mais experientes, para buscar aquela vivência que ele, jovem, ainda não teve, mas que ele busque nas diferenças entre os seus pares a complementaridade para a prestação de serviço para o cliente. Muito bom. Então, o senhor aconselha um jovem que saiu da faculdade, que terminou a graduação, logo que ele sair dali, já entrar numa pós-graduação? Sim, não só aconselho, mas o mercado demanda. O mercado hoje demanda que o jovem que se forme hoje, até porque na faculdade a gente não desenvolve todas as disciplinas com a profundidade que deveria. Então a pós-graduação justamente é aquele pulo do gato. Então eu seleciono uma área que afeta meu interesse ou que é um desejo de eu prestar algum serviço. Eu entro na pós-graduação justamente para desenvolver reflexões para que eu me aperfeiçoe como profissional e, como eu disse, para que eu atenda melhor o cliente, para que eu faça o cliente ter um desejo de vir a mim buscar aquela solução. Então, assim, eu aconselho, e como professor e coordenador da pós da FGV em Direito, eu acho que assim, é essencial que o aluno saia da graduação e desenvolva um percurso de estudos aprofundados. Muito bom, porque muitas vezes eu também tenho a oportunidade de dar aula para a graduação e às vezes eu ouço os alunos, quando já estão na última fase da faculdade: eu não aguento mais, estou cansado, quero descansar, não aguento mais a faculdade. Então, olha, tem que entender que você tem que ser um eterno estudante, não pode parar de estudar. Saiu daqui, vai em frente, e isso é o melhor caminho. Professor, infelizmente nosso tempo já está no final. Eu gostaria de deixar a palavra final com o senhor, para o senhor fazer suas considerações finais. O senhor pode ficar à vontade de falar sobre o que o senhor achar interessante, sobre a FGV, sobre a sua palestra, sobre a sua estada aqui em Manaus. Agradecemos muito a sua atenção. Isso, então gostaria de dizer, primeiro, agradecer aqui a oportunidade de vir falar, agradecer a recepção que eu tive novamente aqui na cidade. É sempre maravilhoso estar aqui, eu sou muito bem recebido. Com relação aos cursos em si, a FGV Direito do Rio proporciona cursos de bastante qualidade aqui na cidade de Manaus. São professores que vêm de outras cidades do Brasil. São cursos antenados para as demandas de mercado, bem atualizados, com temas controvertidos, aulas instigantes. A gente usa uma metodologia de participação do aluno. O aluno é coautor junto ao professor, então esse diálogo que nós temos são os diálogos travados em sala de aula. E aí, se eu pudesse dar uma mensagem para quem nos ouve, e se é um jovem advogado, alguns anos atrás eu escrevi até um artigo para a revista Você S.A. e me perguntavam quais seriam então as dicas que eu poderia dar para o jovem advogado. E eu tomei a liberdade de utilizar uma reportagem que eu li numa revista na Business Week de uns anos antes, que alguns CEOs foram entrevistados e disseram quais seriam as características essenciais que um jovem advogado, um sucessor, deveria desenvolver. Eles diziam que a pessoa tinha que ser proativa, tinha que ser uma pessoa resolvedora de problemas, uma pessoa que achasse as informações. Eu acrescentei uma pessoa que crie e mantenha relacionamentos, que seja um networker, Então, assim, a mensagem é: quanto mais formos educados, utilizarmos do bom senso, sermos gentis e sermos criadores e mantenedores de relacionamentos, possamos encontrar as informações com a técnica necessária, ser pessoas proativas que mostrem que você está ali para ajudar, para ralar, para resolver o problema, e que seja achador, entre aspas, das informações, seja via mídias eletrônicas, livros, etc. Eu acho que essa fórmula, conjugar isso tudo, ajuda muito no desenvolvimento da carreira profissional, principalmente do advogado. Ótimo, muito boa mensagem, professor. Mais uma vez agradeço a sua atenção.
O programa Panorama Jurídico deste sábado fica por aqui. Obrigado a todos pela audiência e agradecemos a todos que participaram e até o próximo sábado estaremos novamente por aqui. Um ótimo final de semana para todos.